Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM e nos canais abertos e fechados da Rede Legislativa aqui pela TV Câmara Bauru. Hoje nós vamos conversar com você sobre Previdência. Embora a gente vá conversar sobre o regime próprio de Previdência, por causa da gestão municipal de cerca de 4 mil beneficiários aqui da Fundação Municipal de Previdência, a FUNPREV de Bauru, isso interessa também aos outros públicos, para você entender algumas das perspectivas relacionadas a essa questão, sobretudo no pós-reforma da Previdência em 2019. Tem efeitos no regime geral para você usar como parâmetro. Por isso a gente agradece o presidente da FUNPREV, que acaba de assumir, Davi José Françoso, aqui no estúdio com a gente. Obrigado, Davi. Obrigado pelo convite. É uma oportunidade de trazer esse tema previdenciário para a Câmara, para os ouvintes, e estou à disposição. Davi, você acompanha a questão previdenciária, a área de administração, por força da sua trajetória profissional. Davi acaba de se aposentar, foi secretário de administração, tem formação em TI, jornalismo e está ligado à questão previdenciária pelo menos desde 2013. Nós temos um cenário muito recente que preocupa uma série de fundos de previdência próprios, os chamados RPPS, aqui no município. E nós temos aqui na cidade, primeiro para a gente partir do nosso raciocínio, para colocar junto aos ouvintes e telespectadores, mais ou menos um caixa que tem uma gordura lá ao longo do tempo, mas ele já vem sendo utilizar dessa gordura, para usar uma linguagem do dia a dia das pessoas, no estágio de formação disso ao longo do tempo. Qual é a sua preocupação em relação a essa perspectiva? Antes da gente entrar nesse tema, vamos fazer um nivelamento de conhecimento com relação à estrutura atual da Fundação, né? FUNPREV de Bauru hoje, que está localizada ali na Rio Branco, ela conta com 39 servidores, e ela é dividida basicamente numa divisão administrativa, financeira, previdenciária. Ela tem uma procuradoria geral e ela tem uma equipe hoje dedicada a tratar do tema compensação previdenciária, que é o COMPREV. E existe uma controladoria, né? E essa é uma estrutura bem enxuta. A FUNPREV, eu atuo, né, como o Nelson comentou, eu me aposentei agora em maio, 40 anos de prefeitura, e colaboro na FUNPREV desde 2013. Desses anos, 4 anos são no Conselho Fiscal, 4 anos no Comitê de Investimento e fui o presidente do Conselho Curador no último biênio. Nesses primeiros dias de janeiro, que pese a minha, vamos dizer assim, a minha experiência junto à Fundação, eu agora estou como gestor, né? O presidente do Conselho Curador, assim como o Conselho Fiscal, eles têm as suas competências restritas à Lei 4.830. E agora eu estou na gestão da FUNPREV, né? Eu assumi a presidência num processo de votação entre os membros do Conselho Curador, obtive 5 votos, né? E estou aqui representando a FUNPREV hoje. Com relação a esse início de trabalho, eu ainda estou fazendo um plano de ação, estou identificando junto às áreas quais são as demandas no curto, médio e longo prazo, em especial porque o meu mandato junto à Fundação, ou seja, o meu objetivo é colaborar com a FUNPREV nesse biênio 23-24 e poder levar a FUNPREV para um patamar de gestão mais eficiente. A FUNPREV tem várias coisas para serem ajustadas, eu estou tomando pé de situações que envolvem mais a gestão, então vai vir algumas novidades aí no decorrer dos próximos dias. Entendo que o meu tempo de prefeitura, o meu tempo de FUNPREV, estou deixando a aposentadoria, né, e voltando à ativa com uma dedicação exclusiva. Eu não estou nem na docência mais, né? Eu abandonei a docência nas faculdades e estou com tempo dedicado à Fundação. A FUNPREV ela tem uma necessidade urgente de equacionamento entre receita e despesa, que pese que nós tenhamos hoje uma carteira de investimento por volta aí de 470 milhões, nós estamos todo mês deficitário financeiramente com relação ao pagamento dos proventos. Como o Nelson disse no início, a FUNPREV hoje assiste já a 4 mil pensionistas e aposentados e tem um ativo na prefeitura, que um dia vai se aposentar, de 7 mil, entre servidores da prefeitura, DAI e Câmara Municipal. E o déficit mensal da FUNPREV
de 6,5 milhões ao mês. Então, quando a FONPREV recebe o dinheiro que vem da compensação previdenciária, quando ela recebe a parte patronal que vem do DAI, Prefeitura e Câmara, quando ela pega o percentual dos proventos, né, as alíquotas dos servidores, hoje tanto ativos como parte dos inativos também contribuem com isso, ela não tem um equilíbrio financeiro, ela fecha o mês no déficit. E nos preocupa muito porque essa situação, se não equacionada no curto prazo, ela pode levar à insolvência da fundação. E a insolvência, o pior dano da insolvência para nós servidores, né? E eu hoje, servidor aposentado, como que é a regra? Os aposentados existentes hoje passam para o executivo fazer o pagamento das aposentadorias até que o último faleça. E os ativos vão todos para o regime geral. E aí a questão do Comprev se inverte para esses servidores e a fundação, ao invés de receber a parte do FONPREV que lhe cabe, ela acaba tendo que fazer a compensação previdenciária para um outro regime. É essa situação que me motivou a estar na presidência da FONPREV, né? É poder colaborar para que daqui 2 anos ela esteja numa condição financeira muito melhor. Tem uma regra do jogo agora que deve Não sei ser... se eu atendi tudo que você tinha... Tranquilo, a gente vai batendo papo. Isso, vamos conversando. Tem uma regra do jogo, uma perspectiva que é partilhada por outros conselheiros e servidores, Davi, você que acompanhou audiências públicas, de que algumas dessas questões do andamento da gestão do dia a dia da Fundação, que é o seu desafio, possam trazer alguns cenários de modificações. A gente nem vai falar aqui de reforma da Previdência, porque o Carlos Lupe acabou de assumir, ele acabou sinalizando na primeira semana do governo Lula em mexer, o governo já desautorizou a fala dele. Mas como a gente está mirando aqui perspectiva, ia comentar sobre o movimento das associações de fundos próprios, são centenas deles, né, para levar ao Ministério da Previdência, eu dei uma pesquisada antes disso, eles estabeleceram como prioridade tratar com o governo a questão dessa fixação da chamada meta juros, porque a rentabilidade, como você sabe, afeta muito a questão do dia a dia das contas aqui do Fundo de Previdência. Como é que você vê isso do ponto de vista dessa estratégia mais geral? Olha, Nelson, o governo federal assumiu recentemente, né? Ele, vamos dizer assim, praticamente nem assumiu, né? Com os eventos de Brasília, nem imagino como estão as situações por lá. Mas com relação a nós aqui, a nossa realidade de Bauru, como que eu vejo tudo isso? Ontem eu estive com o sindicato, né? Então uma das minhas missões é criar pontes, e eu acho que nós temos que chamar todos os atores desse processo que envolve o equacionamento da Previdência para um diálogo, para uma discussão, né? Acho que nós temos que sair fora da caixinha, transbordar o copo aí, e nós vamos precisar de todos esses elementos para nos sugerirem hipóteses, sugestões, pesquisas. Nós temos aí um contrato com o atuário, que é o Kogut, então qualquer cenário que se cria, a qualquer momento nós podemos demandar uma análise de tudo isso. É fato que a questão da meta atuarial nos incomoda muito, né? Um exemplo, né? Nós não temos ainda um balanço do cálculo atuário de 2022. Mas a perspectiva é que com o fechamento da carteira, que se dá agora em 31/12, e nós estamos ainda recebendo informações de DAI, Câmara e Prefeitura, para que passemos para o atuário esse banco de dados dos servidores, com as novas adesões e tudo mais, para a gente poder ter aí nos próximos 30 dias, talvez, o cálculo atuarial com base em 31/12/22. Eu, pela minha experiência, né, na FONPREV, eu imagino que nós vamos fechar 2022 com déficit. Eu acho que, por mais que a Prefeitura tenha contratado aí perto de 800 mil servidores, eu não tenho esse número ainda, tá? Eu estou chutando aí uma hipótese, né? Mas eu imagino que isso ainda não gerou o reflexo que a gente necessita para esse equilíbrio, né? Principalmente pelo desembolso mensal, que me preocupa muito, de 6,5 milhões. Com relação às ações, inclusive conversei com o Sindicato dos Servidores ontem sobre isso, eu acho que é necessário sim um esforço conjunto para haver uma pressão a nível de municípios, né? São mais de 2.000 RPPS aí espalhadas no Brasil, as associações que representam esse universo, ou seja, todo o nosso executivo, né? O acesso que tem dos nossos parlamentares, do executivo ao governo federal,
e a essa Secretaria da Previdência em específico, para levar essas questões para um debate mais amplo, e os municípios acho que devem fazer uma frente de discussão, né? Não conheço essa discussão ainda. Normalmente o que a gente vê é o quê? Olha, publicou-se a portaria número tal, registra-se e cumpra-se, né? E sem uma discussão com esses entes todos. Então, nós vamos buscar o meu objetivo, né, inclusive por estar aqui hoje, né, nós estamos aí no dia 10 de janeiro ainda, é construir pontes. Já estive, né, vou estar com a imprensa mais vezes, as portas da Fundação estão totalmente abertas, né, tanto a presidência quanto aos conselhos, as divisões. As reuniões do Conselho Curador e Conselho Fiscal, elas são públicas, as pessoas podem participar, conhecer. E nós não vamos nos furtar a fazer o que for necessário para que lá na frente, e não pode ser no longo prazo, tem que ser no curto prazo, aquilo que a gente menos quer aconteça, que é mexer no bolso do servidor. Então, acho que cabe a nós, tanto gestores da FUNPREV, conselheiros, sindicato, Câmara Municipal, Executivo, secretários envolvidos com essa questão previdenciária que acaba afetando o caixa da Prefeitura para investimento, porque é óbvio que, na medida que a Prefeitura equaciona o déficit da FUNPREV com recursos dela, menos sobra para investimento na cidade. E isso vai perdurar até quando? Até quando a Prefeitura vai ter caixa de socorrer a FUNPREV? E a FUNPREV, nós não podemos esquecer que ela tem um caráter todo contributivo. Ela existe como se fosse uma cooperativa através de contribuições. É uma coisa que eu tenho dito sempre, a Prefeitura está em dia com a Fundação, que pese, né, aquela história que a gente já ouviu em audiências públicas, que foi uma decisão política lá atrás, de passarem para a FUNPREV os 1.500 servidores, sem que houvesse aí uma carência, né? Outros RPPS, como a gente já disse em outros bate-papo, tem RPPS que tiveram carências de 10 anos, ficaram 10 anos só arrecadando para depois prover aposentadoria. Formar caixa para depois cuidar da despesa. Só que é bom que fique claro assim, sempre na audiência surge aquela dúvida, né? Mas a Prefeitura deve alguma coisa? Não, ela deve o quê? Que lá atrás deveria ter um estudo melhor, uma análise melhor, mas a Prefeitura está com todas as suas leis de equacionamento pagando em dia. Tivemos em outras gestões, né? Eu participei de praticamente 10 gestões nesses 40 anos de prefeitura. Tivemos prefeitos, sim, que não honraram os compromissos mensais de aporte previdenciário. Não estavam preocupados com CRP, não estavam preocupados em estabelecer convênios com o governo federal, ou seja, porém os prefeitos que sucederam esses acabaram equacionando. É óbvio que isso, no tempo, gera prejuízo. Gera prejuízo. Se você pegar a escala do gráfico da Previdência, da nossa história recente aqui municipal, só para trabalhar um pouquinho para aquele que não esteja mais atento e acostumado no dia a dia a lidar com esses dados da sua larga trajetória, Davi, nós temos esses dados que você mencionou, temos os reflexos, lógico, que são a regra do jogo atual da reforma da Previdência, alargou o tempo de contribuição, regra geral para todo mundo, aumentou a idade, isso tem um refresco nessa situação atual, mesmo assim com as circunstâncias estamos tratando de equacionar déficit. E tem uma discussão no governo, para aproveitar a sua experiência com o secretário de administração, que escapa do ouvinte comum, do cidadão, que é o movimento, enfim, sem juízo de valor, de terceirizações. Se a gente considerar, por exemplo, o terceiro setor, assistência social, educação e os plantões médicos da prefeitura, nas últimas gestões, você tem um volume já de sócios que não estão no clube pagando os seus recolhimentos. Sim, isso é óbvio, né? É matemático. Como é um sistema contributivo, na medida porque o governo municipal ele tem as suas estratégias de gestão, né? E eles precisam resolver demandas da cidade e não cabe, imagino, né, à FUNPREV questionar as decisões que o governo toma para poder se estruturar em atender cada vez melhor o cidadão. Porém, é fato que, na medida que a prefeitura deixa de contratar servidor para executar serviços, essas pessoas que vêm de forma terceirizada executar serviços no município, elas não contribuem com a Previdência. Então, hoje é aquele dado que nós trouxemos no início, né? Prefeitura da Câmara somam 7 mil ativos. E a Prefeitura hoje já paga proventos de aposentadoria para 4 mil servidores. Há pouco tempo atrás era 2 mil e pouco, 3 mil. Hoje já são 4 mil. E a pressão de reforma de Previdência, as coisas que vão acontecendo, as pessoas têm buscado
à aposentadoria. Eu, nesses 6, 7 dias à frente da FUNPREV, assinei praticamente, acho que 10 ou 15 aposentadorias. Então, ainda não tenho essa estratificação, né? Vou buscar na nossa base de dados, eu preciso ter um perfil do nosso banco de dados. Quem são os nossos aposentados e pensionistas? Qual a idade deles? Quanto eles ganham? Quantos ganham de 1.000 a 2.000? Eu assino aposentadoria de vários valores. Então, eu preciso ter isso estratificado para que a gente possa provocar discussões daqui para frente com melhores dados, para a gente poder tomar decisões dentro de uma informação mais confiável. Como você comentou que, de fato, a presidência da FUNPREV, um órgão de gestão administrativo, de cuidar ali da estrutura das máquinas, você tem a experiência sua da trajetória também na área de TI, Davi. Como é que você vê esse movimento em relação ao aumento dessa população dos beneficiários, ou seja, dos clientes, daqueles que são sócios do sistema, ou seja, a gestão da FUNPREV no tempo, pelo próprio envelhecimento da população e outros critérios, você terá cada vez mais pessoas para se lidar disso. E o INSS tenta, engatinhado, só para fazer um paralelo, a tratar as questões dos controles através de sistemas de informação que evitem ou tentem evitar ao máximo que a tecnologia faça com que as pessoas precisem ir lá, ou pela idade, lógico, para facilitar, ou pela própria agilidade de informação e de segurança. Como é que você vê essa situação, se já deu tempo de você tomar pé disso? Você tocou num ponto legal, que a gente talvez nem fosse abordar hoje por questão de tempo, mas a Secretaria da Previdência, ela vem exigindo dos RPPS, ao longo do tempo, um melhor aperfeiçoamento, aparelhamento, certificações, Para você ter uma ideia, para concorrer à presidência da FUNPREV, na posse, as pessoas que tinham interesse em ser presidente tiveram que se certificar numa nova certificação desconhecida até então pela FUNPREV, cumprindo portarias da Secretaria da Previdência. Ou seja, eu acho muito bom isso, essa treinamento, capacitação e certificação, porque você vai ter sempre na gestão pessoas mais qualificadas, pessoas mais preparadas para fazerem a gestão daquilo que não é delas, daquilo que é dinheiro dos servidores, E você tem que fazer uma excelente gestão em cima disso. A FUNPREV de Bauru, nós ainda não divulgamos isso, mas vamos depois desenvolver uma matéria sobre isso. Ela foi certificada no programa de Progestão nível 2. Agora em dezembro. Então nós fomos visitados pelos auditores da Totum e eles certificaram, ou seja, a FUNPREV cumpriu todas as premissas e os requisitos para assumir um nível no Progestão. Esse Progestão é regulamentado inclusive pela Secretaria da Previdência. Só que, para quem nos ouve, compreenda, mas o que isso vai significar para a Fundação? Na medida que ela sobe de nível nas suas certificações, na sua especialização, na sua forma de gestão, ela também ganha poderes de diversificar melhor a carteira de investimentos. Então, aquilo que a gente vive mais amarrado, que às vezes as pessoas não entendem, do tipo, poxa, a FUNPREV talvez feche com déficit esse ano, a carteira de investimento da FUNPREV não vai render, de repente, o que rendeu a renda fixa, o DI, mas a FUNPREV não pode pegar o seu dinheiro e pôr na poupança. Existe uma portaria que os RPPS cumprem, e é o artigo 7 dessa portaria, onde discrimina quantos por cento você pode colocar em renda fixa, em renda variável. E outra, conceitos básicos de mercado de capitais. Você não pode pôr todos os ovos dentro de uma mesma cesta. Se essa cesta cai, quebram-se todos os ovos. Então você tem que diversificar. Hoje a FUNPREV, a carteira de investimento da FUNPREV, ela está basicamente consolidada em 70% de renda fixa e até 30% de renda variável. Se olharmos o mercado de 2022, renda variável sofreu muito, Já teve anos que a renda variável supriu o déficit da renda fixa, ou seja, é uma carteira de investimento, não existe bola de cristal para você saber como que o mercado reage no dia seguinte. Brasil, por ser um país ainda de terceiro mundo, em desenvolvimento, ele é muito suscetível à volatilidade. Tudo que acontece no exterior, China, PIB dos outros países, depressão, recessão, acaba interferindo no nosso, um movimento, por exemplo, que aconteceu em Brasília esse final de semana, interfere na bolsa, interfere nos rendimentos, ou seja, o Brasil é muito volátil nas suas expectativas financeiras. Em cima desse tema ainda, uma coisa que é muito interessante abordar e que a gente vai precisar trabalhar muito nisso, Nós temos na FUNPREV hoje, além do colegiado do Conselho Curador, o Conselho Fiscal, nós também temos um colegiado hoje imprescindível para a FUNPREV e ele existe por força de legislação e por força de resoluções internas da FUNPREV, que é o Comitê de Investimento.
formado por servidores, né? Essencialmente servidores, que se dedicam uma vez por semana a analisar essa carteira de investimentos. Ele é um colegiado que não delibera, ele é consultivo e ele propõe adequações dessa carteira, né? Um debate entre esses profissionais. Nesse comitê de investimento, além desses servidores que a gente vai laçando no DAI, prefeitura, tentamos já na Câmara, né? Inclusive com o Nelson, mas nunca foi colaborar com a gente no comitê de investimento, porque nós precisamos de pessoas com conhecimento nessa área, com certificações, porque o Conselho Curador, ele delibera sobre o que o comitê de investimento acaba sugerindo de alterações na carteira de investimento, né? Então, estamos numa fase muito difícil, Nelson, nesse momento de janeiro, com base nas certificações exigidas, né? O comitê de investimento, por exemplo, nós vamos ficar provavelmente o mês de janeiro sem estar com ele constituído, porque a Previdência já exige que na posse dos membros do comitê de investimento ele tenha essas novas certificações. E as certificações da Anbima, que você acha que teve no passado, e eu ainda tenho as minhas certificações da Anbima, elas não valem mais para os RPPS. Então, né, houve uma mudança que está atingindo. Mas é uma ação que eu vou ter que administrar nos próximos dias aí. Tem um desafio de gestão, então. Tem uma que é uma notícia boa, a qualificação de nível 2, que abre alguma perspectiva mais de questão de investimento. Encontrar profissionais que atendam essa e queiram, né? Que tenham vontade e conhecimento para se dedicar à FUNPREV às manhãs de quintas-feiras, né? E são 4... O pessoal do Comitê de Investimento, só para quem está nos ouvindo e compreenda, eles se reúnem mais vezes do que o Conselho Curador e o Conselho Fiscal. E também entram com o CPF deles em algum problema, né? É lógico que eles entram com o CPF no nível que eles se envolveram naquele investimento que de repente não tenha dado certo, né? Mas eles respondem, vamos dizer assim, com o CPF deles em algum ato de improbidade. Mas o comitê não tem poder de decisão, né? Sobre poder de... São os conselheiros. Só que aí acaba chegando num outro problema, né? Não é todo conselho curador que tem a especialidade de mercado financeiro, né? Eu, quando estive no Conselho Fiscal e Conselho Curador, eu nunca deixei de me certificar. Então, eu balizava e tinha conhecimento das coisas que chegavam para o Conselho Curador. Esse biênio agora, né? Nós temos algumas formações específicas no Conselho Curador. Eu aposto muito nessa nova composição. Nós não tivemos sinergia no biênio anterior entre os conselhos, tivemos muitos problemas entre Conselho Fiscal e Conselho Curador. E com a nossa, foi eleito para o Conselho Curador o Marcos Garcia, tem uma experiência gigante na área de finanças, na área de economia, e fiquei muito feliz com a candidatura dele, quando ele se propôs a colaborar com a FUNPREV, porque a gente precisa disso, a gente precisa de que as pessoas que tenham conhecimento, habilidades e competências para ajudar a FUNPREV se envolvam no processo previdenciário, né? Que não fique só quando desce um projeto de lei para a Câmara, por exemplo, que vai interferir na vida do aposentado ou do servidor, é que há alguma mobilização. A mobilização para manter a gestão da FUNPREV eficiente e equilíbrio entre receita e despesa tem que ser constante, né? Não pode ser só de maneira Tem eventual. o binômio do desafio, então, aí, de atender os requisitos novos da Previdência, se eles permanecerem agora com a nova gestão lá em Brasília, com essa qualificação permanente em relação a trazer esses servidores dentro do que tem disponível da própria massa de servidores públicos municipais. E o desafio, né, é gigante, né? Tem muitas coisas lá. A impressão que eu tenho é que, na verdade, né, eu aposentei com 58 anos, me sinto muito novo ainda, me sinto muito preparado, com muito conhecimento para poder estar onde eu estou e colaborar com a Fundação. Mas o quadro é muito crítico, né? Para você ter uma ideia, nós fechamos 2021 com saldo em carteira de 515 milhões, né? E estamos entregando agora com 470, 465, ainda não tem os fechamentos que os bancos demandaram agora, todo o fechamento do mês de dezembro, mas nós vamos logo estar divulgando, né? Qual que foi o resultado da carteira de investimento. Uma coisa que eu vou desenvolver, vou preparar, é a evolução da carteira, né? Eu chequei hoje que nós temos dados desde 2008, então é bom que as pessoas conheçam como que foi a evolução da carteira previdenciária da FUNPREV ao longo desses aí quase 15 anos, né?
Davi, tem um dado aqui que daria um programa, mas para não deixar de citá-lo, que é a questão da compensação previdenciária, que também depende das regras federais. Tem um acordo recente, que a gente não sabe nesse momento da gravação, que se vai mudar ou não dos sistemas de gestão de dados. Agora, tem um estoque gigantesco lá para tentar tirar processos, demora muito o sistema previdenciário. Como você já comentou, eu estou na gestão da FUNPREV há um tempo nos conselhos e acompanho, e acompanhei. Enquanto conselho curador, nós praticamente tínhamos todo mês uma prestação de contas dos servidores que hoje estão dedicados à compensação previdenciária. A compensação previdenciária, para quem não compreende do que se trata, imagina que o Nelson tenha lá 15 anos na área privada, ele tenha sido seletista. E depois, por ingresso, através de concurso, passou num concurso público e vai se aposentar optou por se aposentar pelo regime previdenciário do município. Quando ele homologa esse tempo na FUNPREV e a aposentadoria dele é publicada, o Ministério da Previdência, a Secretaria da Previdência recebe essa informação de que precisa fazer a compensação do que o contribuinte que estava lá no regime seletista contribuiu com o INSS para a prefeitura receber, para a FUNPREV receber isso. Eles ficam com o dinheiro lá. Porém, isso vem a conta-gotas, Seria muito legal se, por exemplo, eu, Davi, aposentei, o meu saldo lá no INSS devia ter, o ideal seria que fizesse um aporte imediato, porque a minha previdência, quem vai pagar a minha aposentadoria ao longo do tempo que eu estiver vivo, é o RPPS de Bauru. Só que ele vem a conta-gotas e depende do trabalho de uma pessoa que fica no sistema da Previdência movimentando o que deve cair no caixa de Bauru. Então nós temos uma volatilidade de valor gigante, Como a gente acompanha o Comprev mensalmente, Inclusive temos, esse mês ainda, devemos estar formulando uma resposta ao Ministério Público com relação ao Comprev, E é uma coisa que vai ser divulgada depois. Houve um questionamento do Ministério Público com relação ao Comprev e a FUNPREV está em vias agora de concluir uma manifestação para encaminhar para o promotor dessa promotoria lá. Mas concluindo, hoje o Comprev, se perguntarem para mim, Davi, quanto vem para a FUNPREV? Por exemplo, esse mês que passou, vieram para os caixas da FUNPREV 1.200.000. Mas já teve meses que vem 500, vem 600, ou seja, não há uma uniformidade. É um recurso que nós até não temos como contar com ele, de ter uma periodicidade, sempre virá 1 milhão, 2 milhões, não. Parece que depende sempre de alguém lá. Então, o que a gente tem feito com relação ao Comprev? Hoje ele não existe na estrutura da FUNPREV, porque a Lei 4.830 de 2002 é muito antiga, ela precisa ser revista, mas foi feita através de portaria e resolução a criação de um grupo que trata hoje do Comprev. Então nós temos hoje 3 servidores de carreira e um estagiário dedicados ao tema Comprev diariamente, que é isso que o Nelson acabou de comentar. Levanta os processos, faz solicitação, verifica se não tem nada que vai, vamos dizer assim, que vai entrar em período de... Porque você tem tempo também para se manifestar daquilo que não veio, Sim. Então você tem que ficar antenado com isso para não correr o risco de perder nenhum recurso por prescrição ou algo do tipo. Tá. A revisão da 4830, que é a lei municipal que trata aqui do regime de previdência, é uma das questões que você põe. Você pretende montar um grupo, discutir, já tinha um estudo anterior? Olha, Nelson, os grupos de trabalho, eu tive uma experiência muito assertiva na Secretaria de Administração com grupos de trabalho. Desenvolvemos muitos projetos de 2017 a 2019 na Secretaria de Administração, e criando grupos de trabalho. Porém, os grupos de trabalho, infelizmente, criados na fundação, com participação de membros de conselho e dos servidores, eles não surtiram efeito. Das 20 metas que nós criamos lá atrás, em 21, plano de ação do Conselho Curador, que tem a ver com progestão, que envolve reforma da Lei 430, as discussões não geraram praticamente nada, Há uma defesa de certas situações, ou seja, muita gente opinando, pensando às vezes de maneira não sistêmica e cartesiana, e aí a coisa não evoluiu. Entendi. Eu pretendo criar sim os grupos de trabalho quando for necessários, mas eu prefiro, nesse momento, ainda estou definindo uma estratégia, mas tudo indica que, já estive conversando até com o nosso jurídico, nós vamos fazer uma força-tarefa interna,
construir um projeto de lei que altera tudo que é necessário e aí sim, com isso pronto, com esse esqueleto pronto, já debatido internamente, submeter ao Conselho Curador, porque uma das competências privativas do Conselho Curador é analisar e propor alteração dessa lei. Aí sim nós vamos ampliar o debate com o Conselho Curador. Estive com o sindicato ontem, né, para também colocar o sindicato participando desse processo, para que a gente ajuste tudo que seja necessário. Vou estar aqui na Câmara assim que acabar o recesso e as comissões forem constituídas. Vou visitar cada comissão, abrir as portas da FUNPREV para os vereadores. Pretendo estar na Câmara pelo menos uma vez por mês, tirando todas as dúvidas, ou seja, trazendo informação. Eu acho que assim a gente contribui muito com o desenvolvimento das ações necessárias à Fundação. E não esquecer que a Fundação é de todos nós, né? Servidores. Hoje eu, um servidor aposentado, você ainda um servidor ativo. Então nós temos que somar agora, eliminar barreiras, diferenças ideológicas, políticas, seja a diferença que for. Eu acho que nós temos que construir agora juntos alternativas, porque a situação da FUNPREV, na minha avaliação, é muito crítica. Eu diria só para citação aqui, Davi, que por causa de ter participado, que de todos esses grupos, talvez o RPC, o Regime de Previdência Complementar, eu tive uma boa experiência que ela andou rapidamente com procuradores mesmo da FUNPREV. Ali, Nelson, na verdade, nós tínhamos uma coisa que para a administração pública é muito bom, né? Vou dizer isso sem receio nenhum de nenhuma crítica, né? Quando vem algo apontado pelo Ministério Público, quando é alguma coisa legal que você tem que cumprir, e a Previdência Complementar era uma imposição legal, então eu, agente público, né, 40 anos, me sinto muito confortável de ter que andar com temas que são de difícil condução, mas quando eu tenho um apontamento do Ministério Público, do Tribunal de Contas, ou seja, o que na verdade muitos entendem como ameaça, eu vejo isso como oportunidade. Sim. Então, a Previdência Complementar, que você esteve lá participando, ela fluiu porque era uma exigência legal, ou seja, ela tinha que acontecer. Como as outras metas, você tem a necessidade, mas muitas delas não têm a imposição legal de que se faça, por mais que nós somos auditados a cada quadrimestre pelo tribunal, tudo, tem certos temas que o tribunal não se envolve, que são atos discricionários da FUNPREV, que ela administrativamente, ela é soberana. Sim. Né? Davi, por fim, para aproveitar o nosso tempo aqui como um registro, né, o espaço público sempre aberto, por favor, já renovando aqui a questão disponha sempre da questão do diálogo, que é natural, inclusive, nas reuniões, audiências, da própria característica do Poder Legislativo, essa intersecção. A gente gravou com a prefeita aqui, está no ar agora no começo de 2023, e uma das questões que já foi conversada com a atual legislatura é a construção, o andamento, eles querem andamento, até por força do número de vagas aqui da Câmara, 17 para 21 já aprovado para a próxima legislatura, sobre a nova sede administrativa. E aí tem a discussão se a FUNPREV, você está dentro desse biênio, né, começando agora, se você pretende incluir dentro dessa discussão o outro caminho. Olha, Nelson, eu estou conhecendo essa informação agora, eu não tive a oportunidade de assistir, peço até que você me mande depois, se puder, claro, o link dessa entrevista com a nossa prefeita, eu não tinha essa informação. A situação hoje de sede da FUNPREV é caótica, como várias secretarias. A FUNPREV hoje paga aproximadamente 17 mil por mês pelo prédio que ela ocupa. A FUNPREV investiu há muito tempo atrás, ela tem hoje 2 terrenos, porém esses 2 terrenos eles só geram despesa, manutenção, eles não geram receita nenhuma. Iniciamos no biênio que passou uma avaliação desses imóveis, eles valem hoje, através de valor venal, os 2 juntos, 3 milhões de reais. Se esses imóveis tivessem sido vendidos há anos atrás e naquele período tivesse sido investido no mercado de capitais, eles valeriam, esse recurso teria, vamos dizer assim, crescido, valorizado muito mais do que eles hoje. Então, né, o bem imóvel, você sabe que ele é um bem que ele está incorporado ao patrimônio da fundação, mas ele tem baixa liquidez, você não vende pelo valor, né? Então, e lembrar que, desculpe, que se for bem público, tem que fazer edital, aí o mercado tem uma outra reação. Então, a ideia é submeter, inclusive, ao Conselho Curador, esse estudo está concluído, né? Esse próximo Conselho Curador, inclusive, é um processo que vai já para a primeira reunião do Conselho Curador, agora dia 17. Eles têm, vamos dizer assim, a obrigação agora de se debruçar sobre esse tema, porque na avaliação do Comitê de Investimento, do Conselho Curador cessante,
e agora da presidência da FUNPREV é que esses imóveis, como eles não têm interesse, nós já temos inclusive uma manifestação da prefeita de que ela não tem interesse nesses 2 imóveis. E que também, caso o prédio da Nuno de Assis 1460 seja desocupado, a intenção não é alocar a FUNPREV lá. Ela se manifestou em processo sobre isso. Ela pretende reformar e dar uma utilização pública para aquele prédio. Então a FUNPREV hoje ela não tem perspectiva, nesse momento nenhuma, de construção da sua sede nesses imóveis, né? Porém, eu acho que nós gostaríamos muito, eu acho que não seria... Estou falando por mim, né? Eu tenho que submeter isso à análise de conselho curador e tudo mais, mas da minha parte eu vejo com bons olhos, se tiver essa porta aberta, para que a FUNPREV possa formar junto com o executivo algo e com Câmara, algo que a gente vá para um outro prédio, juntar esforços, seja através de uma PPP, né? Sim. Hoje em dia isso é muito utilizado, não sei que Bauru tem muita resistência, né? A esses projetos com a parceria, a PPP, né? Que é a parceria público-privada, e nós vimos isso muito na iniciativa privada, né? Muitos estabelecimentos, a gente vê hoje em dia, por exemplo, na área da saúde em Bauru, em 3 meses se constroem aí prédios. E outra, fideliza com o investidor, né? Você deixa de pagar esses aluguéis todos e vai para um prédio novo, já com estrutura de ar-condicionado, de tecnologia. Você pede o prédio do jeito que você precisa, né? Então, se você puder depois me mandar... É que além dessa otimização, tem a discussão de ser a questão da integração total, então, dos órgãos públicos. Me incomoda muito, né? Quando a gente viaja para cidades mais evoluídas, vamos dizer assim, e você encontra, às vezes, bairros administrativos, né? Existem locais que se prepararam para isso. E Bauru, poxa vida, eu encerrei uma vida pública de 40 anos na Praça da Cerejeira. Um prédio que hoje deveria estar tombado, deveria lá dentro ser um prédio de visitação, com a história da cidade, com tudo, e não, né? Ele está lá com problemas estruturais, né? Então, tipo assim, a gente fica indignado por Bauru, né? Ao longo do tempo, não ter uma sede administrativa, né? Os prefeitos que passaram não tiveram esse olhar para se construir algo, que não seja ele a inaugurar, né? Às vezes ficam muito... Mesmo o prédio da Nuno, agora tem que botar um bom dinheiro para reformar. Às vezes ficam muito pautados naquilo que eles conseguem realizar nos 4 anos, mas eu imagino que o gestor tem que ter os olhos para a cidade no curto, médio e longo prazo, né? Eu posso iniciar algo hoje que daqui 10 anos é que vai ser inaugurado de repente, né? É mais ou menos por aí, mas é uma avaliação pessoal minha. Mas gostaria muito de estar de carona, né, a FUNPREV pelo menos nós sermos consultados dessa viabilidade, sim. Ok. Davi, muito obrigado por você ter vindo aqui, dado esse pontapé inicial no diálogo com todas as intersecções. A Rádio e TV Câmara sempre está participando por força da sua missão pública. E bom ano, boa gestão, até os próximos encontros. Agradeço o convite e que tenhamos todos um 2023 com muitas realizações e que todos nós consigamos fazer uma gestão assertiva e caminhar junto para um objetivo comum, que é o RPPS municipal, a nossa previdência, o nosso caixa previdenciário e a nossa gestão pública com toda a eficiência possível. Obrigado a você que nos acompanhou. Se você quiser assistir esse programa e o que a gente citou da prefeita, tem na íntegra, na página da TV Câmara, também no YouTube. É um documento público que a gente faz o nosso papel para disponibilizar em você, assistir a hora que você quiser. Até o nosso próximo encontro.